Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje, certo, estará relacionado a um problema, né, de matemática, de média aritmética ponderada e média aritmética e média aritmética. Vamos iniciar agora algumas situações como vocês poderiam resolver, né? Alguns alunos ainda têm dúvidas o que seria uma média aritmética ponderada. Eu vou tentar explicar novamente e depois iremos voltar ao problema aqui e fazer a questão utilizando média aritmética ponderada. Preste atenção, gente. Olha aqui, ó. Qual é a diferença entre média aritmética, vamos lá, média aritmética e média aritmética ponderada? Primeiro, a diferença, gente, que a média aritmética, MA, ela é igual a x1 mais x2 mais x3, xn dividido pelos números de termos que se repetem. Já a média aritmética ponderada, ela precisa dos pesos para poder ser aplicada. Então, eu tenho x1 vezes P1 mais x2 vezes P2 mais x3 vezes P3 e assim sucessivamente, gente. Então, eu teria Pn vezes Xn dividido tudo isso pela soma dos pesos, como vocês podem observar na questão. Pn, como vocês podem observar na questão. Então, aqui eu tenho média aritmética e média aritmética ponderada. Qual a diferença dos dois? A diferença é que um tem o peso e o outro não. Aqui, a média aritmética ponderada é um caso particular da média aritmética. Então, como é que eu posso resolver isso dentro de um problema? A gente vai ver isso agora, preste atenção. Olha aqui, uma pequena empresa de imóveis fez o seguinte levantamento de cargos e salários dos seus funcionários. 4 montadores recebem salário de 2.400 cada, 4. 2 operadores recebem o salário de 1.800 cada. 2 vendedores recebem o salário de 3.100 cada. E um designer recebe o salário de 3.000. Aí ele pergunta, qual o salário desse funcionário? Primeiro que vocês têm que observar qual a média que vai ser aplicada, qual a média que vai ser identificada, se é um tipo de média aritmética ou se é um tipo de média aritmética ponderada. De imediato, você pode até pensar, não é um tipo de média aritmética, que eu vou somar todos os salários e depois vou dividir pela quantidade de salário de cada um. Errado, certo? Por que estará errado? Vamos lá. Observe que eu tenho 4 montadores que recebem o salário de 2.400. Aqui eu tenho 2 operadores que recebem o salário de 1.800. Aqui eu tenho 2 vendedores que recebem o salário de 3.100. E aqui eu tenho um design que recebe um salário de 3.000. Então, aqui eu não posso aplicar a média aritmética. Eu tenho que aplicar aqui a média aritmética ponderada. Por quê? Porque eu tenho os pesos. Os pesos é a quantidade de pessoas que recebem esse salário. Nesse caso seriam montadores, operadores, vendedores e design. Então, essa quantidade que vocês estão vendo aqui, ela trabalha para receber esse salário, como vocês observam no problema. Então, se eu quiser calcular a média salarial desse funcionário dessa empresa, eu tenho que aplicar uma média aritmética ponderada, ou também, como ela é muito conhecida como média ponderada, certo? Então vamos lá a resolução desse problema. Olha aqui, eu preciso de uma fórmula específica para trabalhá-la. Que fórmula é essa? Então, a média ponderada seria x1 vezes P1, eu tenho x1 vezes P1, que seria o salário de um dos montadores multiplicado pela quantidade de montadores que estão aqui. A mesma coisa você vai fazer no restante. Mais x2 vezes P2 mais xn vezes Pn
dividido pela soma dos pesos. Quem é a soma dos pesos nesse caso? P1 mais P2 mais P3 mais PN. Vamos continuar? Olha aqui. Quando eu substituir essas variáveis, né, pela quantidade de montadores e pelo salário que cada um recebe, ficaria da seguinte forma. Olha aqui, gente. 4 vezes 2.400 mais 2 vezes 1.800 mais 2 vezes 3.100 mais, olha aqui, 1 vezes 3.000. Observe que eu não posso resolver isso, gente, somando logo de imediato. Eu tenho uma expressão numérica com duas operações, adição e multiplicações. Dentro da regra, como vocês já sabem, que primeiro eu tenho que resolver, no caso aqui, as multiplicações, né? Eu resolvo esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e o resultado todo eu vou somar, certo? Ao somar, eu vou chegar aqui no valor de 22.400, dividido pela quantidade de peso, né? Que no caso aqui seria a quantidade de funcionário que a empresa apresenta. Olha aqui, ó, 4 mais 2 e mais 2 e mais 1. Então eu teria aqui um total de 9 funcionários. Se você olhar aqui no problema, realmente você vai ter isso, ó, 4 mais 2 e mais 2 e mais 1. Então eu teria um total de 9 funcionários. Como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Simplesmente, você vai dividir, certo? 22.400 por 9 e vai dar um valor aproximado de 2.489. Agora, professor, como é que o senhor sabe que esse valor é aproximado? Se o senhor não dividiu o quadro. Simplesmente, eu apliquei aqui a técnica de divisibilidade por 9. Eu não preciso saber dividir todo esse problema para saber se esse número é divisível ou não por 9. Basta eu somar somente a quantidade de números que esse número é formado. Se o resultado dele for um número divisível por 9, então esse número é divisível. Então aqui, ó, 2, 2, 4. Observe que aqui vai dar 4, com mais 4, 8, somado com esses dois zeros, daria o próprio 8. 8 ele não é divisível por 9. Ou posso dizer que 9 não é divisor de 8. Por isso que eu tenho propriedade para afirmar que esse valor aqui vai ser aproximado de 2.489. Para chegar a esse valor aqui, eu tenho que dividir realmente. Então você divide aí que você vai ver esse valor aproximado que vocês estão vendo. Então, eu coloquei aqui, gente, um resumo do que vocês poderiam observar em relação à média aritmética e à média aritmética ponderada. Qual é a diferença dos dois? Um possui o peso e o outro não. Então, se você vê uma questão que possui peso, observe que aqui tem questões que dá o peso. Tem questões que você tem que saber que os pesos, muitas vezes, é a quantidade de funcionário de uma determinada empresa, quando ele vem apresentado em um problema, certo? Na mesma página 8, eu tenho aí uma questão que, se você fazer aí uma comparação na sua apostila, você tem como fazer, ó. Lucas e Bernardo estão jogando dados nesse alvo. Em uma partida, cada jogador lançou 12 dados. Veja a tabela dos resultados. Eu vou explicar para vocês que essa questão, você vai fazer ela da mesma forma. Olha aí, ó. Eu tenho o jogador. Que jogador são esses? Eu tenho o Lucas e tenho o Bernardo. Olha aí. Região amarela, região vermelha, região azul, região preta e região branca. Aí vocês vão ver que 0, Lucas acertou 0 região amarela, 0 região vermelha, no caso seria 5 região vermelha, 5 região azul, 5 região preta e 5 região branca. 0 região branca, perdão.
Bernardo, a mesma coisa. Se você for aí, na terceira linha, você vai fazer a correspondência desses números. Aí a letra A pergunta, Lucas obteve quantos pontos? Observe que lá na tabela lá, você vai ver lá uma circunferência, um círculozinho, apesar que circunferência e círculo são diferentes, né? Você vai ver que cada cor dessa representa uma pontuação. Cada cor representa uma pontuação. Você vai ver quanto foi que Lucas obteve de pontos. E a mesma coisa vai acontecer também na letra B. Qual a média de pontos de Lucas em cada lançamento? Você vai ver e vai dividir. Aí você vai diferenciar se é uma média aritmética, se é a média aritmética ponderada e fazer a questão. Lembrando que esse tipo de questões é comum acontecer, certo? Porque eu não tenho como fazer uma questão direta de média aritmética se você não souber interpretar a questão. Até porque a média aritmética, ela faz parte da medida de tendência central. Que medida de tendência central são essas? Então, você sabe que a medida de tendência central é média aritmética ponderada, mediana e moda, certo? Numa aula anterior a essa, a gente trabalhou que moda é a repetição de dados e a mediana olha aqui, gente, a mediana é o termo central de uma sequência, gente. Então, muitos se falam que eu tenho aqui um valor x1 ou x0 e aqui um x1. Então, muitos se falam, gente, que a mediana é o termo central, e é verdade. A mediana é o termo central. Então, alguns livros falam que a média aritmética é o termo central de uma sequência, a média aritmética. Mas a média aritmética não é o termo totalmente central de uma sequência. A mediana sim, mas a média aritmética não. Agora, se eu pegar dois dados, como está aqui, se aqui é 2 e aqui é 3, claro que a média aritmética é igual a 2 mais 3 dividido por 2, como vocês podem observar. Então aqui eu teria a média aritmética seria 5 dividido por 2, então a média aritmética aqui seria 2,5. Então cuidado, a mediana realmente é o termo central, a mediana é o termo central e a média aritmética não é o termo central não. Então essa dica tem uma diferença, viu, gente? Tem uma diferença, pessoal, do que seria a média aritmética, a média e a mediana, ok? Na próxima aula faremos mais questões e damos continuidade ao conteúdo. Espero vocês lá.